Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre séries. Isso aí. Um breve comentário, uma breve opinião sobre algumas das séries que nós já assistimos, né? Uma dica pra você, é um dos nossos hobbies favoritos, né? Então, você pode praticar português, mesmo se a série não é uma série brasileira, você pode usar a dublagem, o áudio em português para praticar e se divertir muito também, né? Ou sentir medo, né, Letícia? É verdade. Muito bem, mas antes gostaríamos de pedir para que você possa apoiar o nosso canal, o nosso podcast. Se de alguma forma o nosso podcast já te ajudou, nós queríamos pedir em troca apenas o seu like, apenas para que você possa se inscrever no nosso canal. Isso já vai ajudar muito o nosso projeto, ok? Sim, Desculpa, fala. É uma coisa muito rápida, mas que ajuda a gente demais, né? Sim. E se você quiser ajudar um pouco mais também, nós temos um link para doações. Na descrição desse episódio tem um link onde você pode também apoiar nosso canal, para a gente poder continuar trabalhando cada vez mais e melhor para proporcionar para vocês conteúdos de qualidade. Isso aí. Letícia, qual é a primeira série que a gente vai conversar hoje? A primeira série é Machos Alfa. Machos Alfa. É uma série muito divertida, a gente riu muito, né? Sim, se eu não me engano é uma série espanhola. Não é uma série americana, norte-americana, nem brasileira, né? É uma série europeia. E, por sinal, eu tenho gostado muito de assistir séries que não são dos Estados Unidos. Acho que as séries dos Estados Unidos falam muito sobre os Estados Unidos, né? Não sei. Mas essa série é uma série espanhola, muito divertida. Você poderia dar um breve resumo, sem muito spoiler? Vou tentar. São 4 homens, né? E o início de tudo são eles fazendo um curso para deixar de ser machista, né? Aprender a ser menos machista. E é muito divertido o desenrolar da história, né? Porque de fato ali, acho que todos eles, né, são um pouco machistas. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas eles são machistas. E eles estão ali fazendo um curso, né? Sim. Para não ser mais machistas. E é uma coisa, é divertido, é uma série engraçada, mas ao mesmo tempo trata de um tema relevante que é o machismo, né? Sim, exatamente. Acho que essa questão do machismo é uma questão super importante que precisa ser conversada, discutida e sim mudada na nossa sociedade. E na série fala muito sobre isso, né? Certos comportamentos, às vezes simples, né? Sutis, que não são tão importantes, mas são sim, né? Sim, verdade. Muito bom. Lembra de mais alguma coisa sobre a série? Ou podemos passar para outra? Acho que podemos passar. Beleza, então agora a gente vai falar de uma série um pouquinho mais tensa. Nossa. Baseada em fatos reais. Sim. Aconteceu essa história incrível, não? Nos Estados Unidos. Que é Jeff Dahmer. Isso aí. Falei certo o nome? Acho que sim. Eu falaria assim também. Jeff Dahmer. Acho que é isso. Sim. É uma série baseada em fatos reais de uma pessoa, claramente, que não tinha as suas faculdades mentais muito bem saudáveis, né? Sim. E o que aconteceu, Letícia, nessa série? Não, podemos dar spoiler, né? Mas é uma série bem... não diria bem violenta, mas tem cenas bem chocantes e tensas. Então, né, já esteja... suspense. Eu já ia falar, já esteja preparado se for assistir à noite, que você pode dormir um pouco chocado. Mas, por um lado, eu também acho interessante por ser baseado em fatos reais, né? Por mais difícil que seja, por mais inacreditável que seja saber que essas coisas aconteceram de alguma forma, é interessante também a gente saber que esse tipo de coisa existe. Mas né? eu acho que a gente pode contar, sim, Letícia, algumas coisinhas da série. Por exemplo, Jeff Dahmer era uma pessoa, certo? E, o que ele basicamente fazia era dopar as pessoas, né? Homens, ele era gay, homossexual, então ele
conduzia, atraía suas vítimas para o seu apartamento, né? Usava algum tipo de sonífero, algo assim, e a pessoa dormia e ele cortava a pessoa em várias partes e até mesmo comia algumas partes, né? Sim, sim. Terrível, terrível. Mas o que eu gostaria só mesmo de enfatizar é que o que é muito interessante nessa série que nós vimos é a diferença no tratamento entre pessoas brancas e negras, né? Porque ele era branco, Sim. loiro. E se ele fosse negro, eu imagino que a polícia chegou, a polícia foi lá, né? E ele disse que não estava acontecendo nada e a polícia acreditou, né? Se fosse o contrário, talvez a polícia não teria... Essa mesma cordialidade. Teria evitado isso, né? Mas como ele era branco, inclusive no julgamento também ele foi beneficiado. Se lembra disso? Não. Ele foi beneficiado no julgamento, sim, ele não foi condenado. Então acho que também trata um pouco dessa questão do racismo, sim, nos Estados Unidos. Enfim, é uma boa série para você poder assistir e entender um pouco como, infelizmente, é a realidade, não só nos Estados Unidos, né? No Brasil, de um modo geral. Sim. Bom, e uma outra série que também não é uma série muito de comédia divertida, é baseada em fatos reais, que aconteceu aqui no Brasil, né? Como é o nome da série? Eu me esqueci. Ai, gente. Todo dia, a mesma noite? Todo dia, a mesma noite, Acho que é isso. em português, né? Vamos resumir para vocês rapidamente, a Letícia vai pesquisar ali. Isso, Mas foi uma tragédia que aconteceu no Brasil, não me lembro o ano também, acho que há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Acho que foi 10 anos atrás. Então, em 2013, talvez... Todo dia, a mesma noite. Todo dia, a mesma noite. E sim, em 2013. Então, foi 10 anos atrás. 2013. Resumindo, quer resumir, Letícia, a história? Pode ser. Essa série, ela aborda, né, o incêndio na Boate Kiss, que era uma boate lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Rio Grande do Sul, uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. É uma cidade universitária, então tinham muitos jovens, né? E aí retrata esse incêndio que aconteceu na boate, várias pessoas morreram, e aí mostra a luta dos pais, que acontece inclusive até hoje essa luta, né? Eu até li uma reportagem falando que uma das pessoas lá... Ai, será que eu posso dar spoiler? Acho que eu vou dar, porque traz informação e é interessante. Um dos juízes, se eu não me engano, que processaram os pais, né, da boate, ainda teve esse absurdo, né, de processar os pais que já estão com a dor da perda do filho ali. Ele está concorrendo para ser alguma coisa lá na cidade. Então, o pessoal está, assim, indignado, né? Porque, por conta da atitude que ele teve quando aconteceu a Boate Kiss, como que ele vai assumir um cargo mais alto ainda, né? Eu quando assisti, pra mim, assim, o sentimento é de revolta. Revolta, porque foi um acidente onde, não lembro o número exato, 200 pessoas, 300 pessoas morreram, porque era uma boate extremamente pequena. Lá dentro haviam muito mais pessoas do que poderia comportar. A boate estava toda irregular. Sim, não tinha, né? Alvará. Não tinha alvará, não tinha porta de emergência de saída, era apenas uma porta. E a espuma que cercava o local, ela era uma espuma fácil de pegar fogo, não era a espuma indicada para esse tipo de local, enfim, uma série de erros, né? A palavra alvará. A palavra alvará é um documento burocrático no Brasil, que é um documento que te permite o seu estabelecimento, sua loja funcionar, né? Então, não havia toda a irregularidade possível ali, né? E mesmo assim funcionava, então mostra um pouco de como as coisas funcionam no Brasil. E apenas para concluir, Letícia, uma coisa que acho que você leu, né, depois, acho que isso não se fala na série, que aquela espuma que eles usaram na boate, que quando ela pega fogo, as pessoas não morreram por causa da fumaça. Elas não morreram intoxicadas.
as pessoas morreram envenenadas. Sim. Né? Porque aquela espuma, quando ela pega fogo, eu não sei o nome, se torna uma substância tóxica, né? Uhum. E é a mesma substância que foi utilizada nas câmaras de gás no Holocausto. Sim. Então, é uma coisa que realmente você fica impressionado, né? Muitas pessoas no Holocausto, no mesmo lugar, aglomeradas, morreram por causa daquele gás. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Sim, sim, é muito triste. E aconteceu de pessoas, pelo menos lá na cena, acredito que a realidade também foi essa, de pessoas que chegaram com vida no hospital, mas eles morreram no hospital justamente por conta do envenenamento, né? Exato. E também o sentimento de impunidade, né? Como você disse, não, os responsáveis não foram punidos, todos os responsáveis, né? Um ou outro, mas existe toda ali um sistema, né? Que precisava ser punido e aconteceram muitas irregularidades para isso não acontecer. E as próprias vítimas foram depois processadas, né? Sim. Se eu não me engano, eles estão livres, né? Estão livres hoje, né? Estão livres, Eu até falei juiz, se eu não me engano, mas eu acho que o rapaz, a pessoa lá não era juiz, mas é algum cargo de direito lá da cidade onde aconteceu. Sim. Então, é uma série que você pode... uma outra informação legal é porque, como você disse, aconteceu no sul do Brasil, então você vai notar o sotaque, a pronúncia, o sotaque do sul do país e algumas características da região. Né? Verdade. É uma boa série para você praticar português, para você aprender e entender um pouco do Brasil também, ok? E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Isso aí, fiquem com essas dicas. Mais alguma observação? Não, só isso mesmo. Muito bem, pessoal, então muito obrigado por mais um episódio, pelo seu tempo. Esperamos que esse episódio tenha sido útil para você. E a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Tchau.